Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. O texto sobre a prioridade das coisas. Um mestre foi questionado por seu discípulo sobre a real importância das coisas. Ao invés de responder-lhe a pergunta, pediu ao discípulo que pegasse um vaso de boca larga e colocasse algumas pedras grandes dentro dele. Assim feito, o mestre perguntou ao discípulo: o vaso está cheio? Sim, respondeu o discípulo. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse um monte de pedregulhos dentro do vaso. E agora está cheio? Sim. Novamente o mestre pediu ao discípulo que colocasse areia dentro do vaso. E agora está cheio? Sim. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse água dentro do vaso. Nesse ponto, o discípulo prontamente disse: entendi, mestre. A real importância das coisas está na forma como as armazenamos. O mestre respondeu: não. O vaso só pode ser cheio dessa forma, porque as grandes coisas foram colocadas primeiro, depois as menores, e assim por diante. Assim também é a vida. Priorize sua vida com as coisas que realmente são grandes e importantes, como a sua família, seus amigos e seu desenvolvimento pessoal e profissional. Depois, priorize as menores. Se você tivesse começado a encher o vaso com pedregulhos, as pedras grandes jamais caberiam nele. Assim também, se você se ocupar apenas com as coisas pequenas, as grandes não terão espaço. Que lição, hein? Pois é, essa questão de você dar prioridade para as grandes coisas na sua vida, às vezes a gente realmente troca os pés pelas mãos, né, gente? Quantas vezes a gente não deixa pessoas que nós amamos de lado por conta do trabalho, do excesso de trabalho, porque o trabalho dignifica o homem de verdade, mas o excesso de trabalho. Precisa trabalhar em 2 serviços, precisa fazer hora extra, precisa fazer bico. E aí a família vai ficando de lado, que seria a coisa grande que nós temos, é a família. O principal que nós temos, de onde nós surgimos, é a família. De onde nós viemos, às vezes nós não temos a família consanguínea, mas temos pessoas que nós amamos como família. E a gente sempre fica naquela: hoje eu não vou lá na casa do fulano não, tá frio. Hoje eu não quero conversar com o ciclano não, ele fala demais pelo telefone. Aí a gente vai deixando para depois. Uma hora eu falo: essa pessoa eu já vi a vida inteira, meu irmão, nossa, eu fui criada com ele pode esperar, tá? Na igreja? Não vou na igreja não vou no centro espírita, não, pra quê? Tá chovendo? Uma hora eu vou. Aparece festa, tá todo mundo bem vestido e pronto. Apareceu viagem, tá todo mundo bem vestido e pronto. Mas uma pessoa tá passando um aperto, uma pessoa tá no hospital, precisa de alguém para poder trocar com ela um pouquinho lá no hospital, para ficar junto, para ser acompanhante de um doente. Eu não posso não, tô trabalhando. Eu não posso não, tô com uma gripe tão forte. Hoje eu vejo as pessoas, depois do Covid, bem dizer, as pessoas falam muito em gripe. Gripe ou então dengue, que tem um monte de doença similar à dengue hoje em dia. As pessoas falam que vão fazer algo, né? Nós vamos fazer uma reunião? Vamos tomar um café todo mundo junto? Vamos. Chega no dia, a pessoa não aparece. Por que você não foi? Eu tava com dengue. Não sei quem da minha família tava socorrendo porque tá com dengue. Eu tô com uma dor de cabeça. Eu acho que tô entrando em febre. Vou ficar com aquela gripe bem forte, sabe? Então é melhor eu não ir, não. Então, depois do Covid, o que surgiu de conversa de dengue e de gripe como desculpa para não ir na casa das pessoas tomar um café. E a gente vai fazendo isso até que a vida passa. Aí a gente olha para trás e fala: caramba, não dei prioridade naquilo que realmente contava, naquilo que era importante. Não dei prioridade para minha saúde. Quantas pessoas chegam no final, né, e falam: caramba, eu não fiz a prevenção e hoje eu sofro. Por que você não fez a prevenção? Porque eu fui baladeiro, eu passava a noite inteira na farra. Ou então, porque não, eu trabalhei demais. Ou então, não, o dinheiro que eu tinha eu gastava.
Gastava com todo mundo, fazia caridade com todo mundo, mas comigo não. Eu tinha saúde, pra que eu ia fazer isso? Pra que eu ia no médico? Eu não gosto de médico. Aí chega no final. Então a gente faz muito disso. E na sala de aula, enquanto professor, nós também trocamos o que é mais importante pelas coisas que são menos importantes. O sistema é podre. O sistema faz isso com os professores. E eles se vendem, eles se deixam. O mais importante, gente, numa escola. O que tem de mais importante numa escola? O aluno. Vai numa escola, num período de reunião de professores, que não tem aluno na escola. Vai lá para vocês verem como é que é. O diretor, o vice-diretor, o coordenador, o professor, a merendeira, o faxineiro, o segurança, o inspetor. Não tem serviço. Não tem o porquê desistir. São profissionais que existem por conta do aluno. O mais importante numa escola é o aluno. Você tem que trabalhar pelo aluno. Todos estão envolvidos pelo aluno. Mas não. Vem da Secretaria da Educação que você tem que fazer papel. Secretaria, diretoria de ensino, papel. Você tem que fazer um monte de papel. Agora não, mas nós estamos na era tecnológica, desculpa, não é papel. É planilha, é aplicativo, sei lá, quais são os nomes das coisas que eles inventam aí, que eu saí na hora certa. Essas coisas de internet eu não sei mexer direito. Mas tá lá, um monte de quadradinho para ser preenchido. Aí o professor fica em cima daqueles negócios lá e não se preocupa em montar uma boa aula, porque não tem tempo. Tem que entregar papel pra caramba. Tem que entregar documentação o tempo todo, é relatório disso, relatório daquilo. E a criança, que é o principal. Você vai numa reunião de professores, você passa raiva. Hoje eu fico me analisando assim a respeito desse sentimento chamado raiva. Ele veio comigo, eu nasci com ele, mas ele cresceu demais dentro da escola. Demais. Porque dava raiva ver uma coisa, dava raiva ver outra. Raiva, raiva, raiva. Eu não sabia controlar minha raiva dentro de uma escola. Chegar ao ponto de eu ter que ser mais dura, porque eu não aceitava muita coisa que eu via, não. O mais importante é a criança, e ninguém fala da criança. O Joãozinho tá com a mãe separada do pai. Problema dela. Problema do Joãozinho. Problema do pai dele, da mãe dele, não é meu. A Mariazinha hoje veio com o nariz escorrendo, veio com uma roupinha fininha, tá um frio danado. Problema dela. A prefeitura deu material e deu a roupa. Por que ela não usa uniforme? Porque deu um uniforme só, né? Choveu, molhou, ela não podia vir com a roupa molhada, mas ela veio com uma blusinha tão fina, tá passando frio. Mas problema dela, a mãe dela que se virasse com aquele uniforme. Então a criança, quantas vezes eu não fiquei escutando essas coisas? E a criança é o principal. A criança é o mais importante. Quando você coloca ela como prioridade numa escola, todo o resto caminha junto. E caminha bem. Agora, se você mudar essa ordem, o que é principal passa a ser segundo plano, depois eu vejo, ou então o pai e a mãe que veja, qual é o motivo dos outros profissionais existirem dentro de uma escola? Eu não sei. Então, eu trabalhei a vida toda contra isso. Trabalhei a vida toda sozinha numa sala de aula. Eu trazia pessoas de fora para trabalhar comigo, para trazer referência para as minhas crianças, para poder me ajudar com elas, com os problemas que elas tinham, inclusive pessoais. Mas dentro de uma escola eu não consegui fazer isso. Até porque eu usei meios errados, né? Fui ignorante pra caramba, eu reconheço. Acabei me isolando, mas porque o principal numa escola é a criança, não é documentação, não é prova de Saresp, quer ver eu ficar doida, gente? É vendo o professor num canto da sala falando o que vai fazer na prova do Saresp, como que eles vão fazer
os ensaios do Saresp. Eles têm que ensinar a criança a fazer xizinho a todo custo para chegar no dia da prova do Saresp, a criança ir bem. Chegar no dia da prova do Saresp, tirar aquelas crianças que têm problema de aprendizado, fala que a criança pode ficar em casa nesse dia, que ela não precisa ir para a escola, para os dados ficarem altos. Teve um tempo, inclusive, que o Saresp era remunerado ao professor. Se a escola fosse bem pontuada no Saresp, a escola ganhava dinheiro, os professores ganhavam dinheiro. Pensa a muvuca que isso não foi. O aluno não era visto. O que era visto era xizinho na prova lá, que tinha que ir tudo bem para o cara ganhar dinheiro. Ou seja, muita coisa errada dentro da educação. Dentro da educação realmente tem que ter pessoas que pensem no principal, para que todo o resto depois caiba. O aluno. Primeiro é o aluno. Então, o que eu tento fazer com esses textos aqui é que a gente reflita, porque quem vai me ouvir geralmente são pais e professores. Então, por favor, o principal dentro de uma casa é o filho. O principal dentro de uma escola é o aluno. Não dá para inverter essa ordem. Se inverte, as coisas não caminham bem. Para todo o resto caminhar bem, é necessário dar prioridade para aquilo que é importante. O que é importante numa casa? Um filho. O que é importante na escola? O aluno. Todo o resto é importante, mas eles são em segundo plano. Em primeiro é a criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele não foi criado à toa, porém ele é usado à toa. Ele é usado às vezes para coisas fúteis, mas ele foi criado justamente, é uma lei que fala a família é o primeiro lugar onde a criança passa, é o mais importante de todos. Então a obrigação da família é dar segurança, alimento, vestimenta, condições boas para que ele desenvolva um bom emocional, psicológico, religioso. Então a família tem uma série de obrigações e que eu vejo hoje do tipo assim, nasceu a creche, criança já entra lá com alguns meses de vida, já 1 ano de vida, já coloca ela dentro da creche e dane-se. A creche cria. Ou então, menina nova tendo filho, a minha mãe vai cuidar do meu filho, ou seja, a avó é que cuida, não é a menina, não é a mãe. As pessoas não estão dando prioridade para aquilo que tem que ter. Se for um pouquinho mais longe, tem gente querendo matar no ventre, não é isso? Tem gente querendo que seja legalizado o aborto. E antes que seja legalizado totalmente, ele já foi legalizado antes, quando inventaram a pílula do dia seguinte. Ou seja, o mais importante de tudo é a vida. E as pessoas estão colocando em segundo plano. Então, se a gente for buscando, né, através de um texto como esse, a gente vai vendo o que é prioridade, o que é importante. A própria vida está sendo colocada em xeque-mate. Eu vou poder determinar se eu quero ou não quero ter um filho, se eu posso matar esse filho no ventre. Pílula de dia seguinte, é dia seguinte, já foi. A concepção já aconteceu, já estou matando. Aí, se não funcionar, eu posso ir lá e mandar rasgar meu ventre, tirar o filho de lá, cortar ele em pedacinho no meu ventre, porque vocês já viram o vídeo de aborto como é que é? Eu tenho um que eu passava para os meus alunos que é horroroso. Entra lá com a ferramenta, né, o fórceps, e vai esmagando a criança lá dentro. Criança de 3 meses, ela já tá mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Aí mastiga ela todinha, destroça ela todinha. Os ossinhos que começaram ali, destroça todinho. Direito à morte, né? Não é direito à vida. E isso é o principal. Então, nós temos prioridades, nós temos coisas importantes e a gente vai sempre deixando para depois, ou jogando de lado, ou deixa para alguém a responsabilidade para outra pessoa. Aí é o que o mestre está dizendo aqui. Se eu não der prioridade para as coisas que são maiores, as pequenas também não vão entrar. Se você não dá importância para a vida, se você não dá importância para uma criança, você vai dar importância para o quê? Então, enquanto professor, pai e mãe, a gente tem que pensar muito. O que é prioridade? O que é importante? Quais são as pedras maiores que vocês têm?